Quarta-feira, 23 de junho, eu recebo aqui a senadora sul-mato-grossense Tereza Cristina, líder do PP no Senado e ex-ministra da Agricultura. Muito bom dia e obrigada por ter aceito esse convite aí, porque a gente penou para te trazer aqui, viu? Ô, Lígia, bom dia. Quero dia. dar aí um abraço, um bom dia muito especial a todos os ouvintes da CBN 93.7. É um prazer enorme estar aqui com você. Mas é porque eu tenho vindo pouco aqui, né? E quando eu venho, eu tenho que ir para o interior, a agenda é muito lotada, mas é sempre um prazer poder conversar com vocês. E a gente tem alguns assuntos aqui. Vamos começar pela questão mais econômica primeiro. O projeto aí de lei complementar do novo arcabouço fiscal que foi aprovado aí no Senado nessa semana, na quarta, se eu não me engano, né? A senhora votou contra, dizendo que o texto é inconsistente. Por quê? O que a senhora mudaria aí nesse texto? Ô, Lígia, nós tínhamos o teto de gastos, que foi feito em 2016, no governo do presidente Temer, no início do governo, pelo então ministro Meirelles. E o Brasil, né, melhorou muito de lá para cá. Nós tínhamos aí uma crise enorme, em 2015, nós estávamos afundados numa crise econômica que nós temos os reflexos até hoje, né? Só que a gente tem memória curta. E o teto de gastos veio como uma política fiscal, né, para que o governo pudesse priorizar os seus gastos, pudesse não ter uma expansão das suas despesas desenfreada. Eu concordo plenamente com o atual mudança de um novo arcabouço fiscal. Agora, eu fiquei muito decepcionada, porque eu pensei que nós estaríamos trabalhando uma política de Estado, como foi o teto de gastos. E ele acabou ficando uma política de governo. Na minha modesta opinião, não sou economista, né, mas ouvi vários economistas renomados, né, e todos tiveram a mesma impressão e a mesma opinião, de que nós temos um arcabouço muito frouxo nas despesas. Nós temos que lembrar que nós aprovamos, em 2000, eu já não era uma ministra, era deputada federal, nós aprovamos, aliás, contra a minha vontade, eu também não votei a favor, a medida provisória da transição, onde o Congresso deu ao novo governo um espaço de 200 bilhões. Né? E agora nós temos as despesas muito frouxas, né? E a receita ainda duvidosa de onde é que vai sair. Apostando num crescimento que eu aposto, e eu teria tido muito prazer, e eu disse isso lá no dia, em votar a favor, porque eu não sou oposição por ser oposição, eu não sou oposição ao Brasil, eu sou oposição a medidas que eu penso que não ajudam o Brasil. Então, e eu acho que esse é o papel de quem é eleito, está lá, né, para construir, vamos dizer, um Brasil melhor. E eu não vi neste arcabouço, eu achei que ele tive até parte de uma emenda minha acatada pelo relator, senador Omar Aziz, né, para ajudar Tanto o que agora governo. vai retornar aí para votação na Câmara por conta das emendas, né? Então, e ainda no último minuto vem uma emenda para que se colocasse mais 40 bilhões. Então, eu achei que não deveria votar com o arcabouço fiscal proposto. A senhora chegou a conversar sobre esse tema, a discutir com a ministra Simone Tebet? Eles estiveram, tanto ela quanto o ministro Haddad, na reunião no Colégio de Líderes do Senado, discutimos e, assim, a ideia é boa, mas, no final, o que foi colocado precisava alguns gatilhos. E volta agora para a Câmara, vamos ver o que a Câmara vai cortar ou o que ela vai manter. Agora, eu falo assim, se a senhora conversou com ela, até por vocês serem conterrâneas, né? Nesse sentido, não lá oficialesco, mas em alguma outra conversa. Não, conversamos só na reunião lá do Colégio de Líderes. Ela estava lá na votação e, enfim. Eu acho que ela está fazendo, é claro que o governo quer, ela trabalha para um governo que queria esse caminho, né? Eu sou oposição. Então, eu tinha que trabalhar a favor da minha consciência, do que eu ouvi, dos economistas que nós convidamos, fizemos várias reuniões, não só audiências públicas, mas também, como líder do PP,
eu convidei alguns economistas para participarem na nossa terça-feira, na nossa reunião dos senadores do PP, para essa discussão interna sobre o arcabouço fiscal. Mas há algum atrito nesse relacionamento entre vocês De ou não? jeito nenhum. Respeito a posição. Tá. Somos amigas, mas hoje estamos em campos opostos na política. Agora vamos falar sobre a taxa básica de juros, que é outro tema aí, né, importante, que essa semana aí o Procon manteve a taxa Selic acima dos 13%. A senhora parece que chegou a ligar esses dias aí para o presidente do Banco Central. Isso é verdade? O que foi discutido? É verdade. Na verdade, eu conheço, fui colega do Campos Neto. Do Campos Neto, né? Antes da autonomia do Banco Central, ele participava de algumas reuniões, então, eu tive grande aproximação com ele na confecção dos planos safras no Ministério da Agricultura, porque o Banco Central é fundamental. Eu não falei com o Campos Neto sobre juros, porque eu acho que Plano Safra? Foi sobre Plano Safra, trocando ideias com ele preocupado, querendo ajudar o agro, mas existe hoje, infelizmente, nós vivemos hoje num mundo em que ou é daqui ou é dali, ou é da direita ou é da esquerda, e não é isso. O Campos Neto é um grande técnico, eu tenho certeza que se ele pudesse baixar os juros, ele baixaria. Agora, quem leu o voto e entende de economia, sabe que tem uma conotação, uma indicação que em agosto nós podemos ter já, com os fundamentos da economia, a inflação estabilizada ou baixando, né? O Brasil crescendo aí, você viu que o agro foi quem puxou o PIB nesse trimestre, né? Aliás, recorde, na série histórica foi o maior de todos os tempos, 21,6%. Então, tem aí uma indicação no voto do Banco Central, porque o Banco Central não pode. Hoje as pessoas são muito... querem ler a coisa muito... O Banco Central tem algumas coisas que ele não pode colocar. Então, né? Eu ia lhe perguntar justamente isso. Como é que a senhora avalia aí hoje a pressão aí do presidente Lula, em especial, sobre o presidente do Banco Central? Eu acho que só atrapalha o Brasil. Eu acho até que nós já podíamos ter baixado até um pouquinho mais, porque o que é que o Banco Central faz? Ele não é ele que dita a taxa de juros, ele acaba fazendo isso, mas é a credibilidade que o governo e o mercado acreditam as políticas econômicas, né? E o Banco Central cuida da política monetária, não é só o Banco Central, nós precisamos de todo o conjunto. Sim. Então, eu acho que só atrapalha. Eu acho que ter o Campos Neto como um presidente do Banco Central, uma pessoa da qualidade técnica que ele tem e da seriedade, eu acho que qualquer país deveria estar feliz. E, em vez disso, a gente só vê essa briga para colocar quem lá. Agora, o Senado, eu espero que o Senado... É o Senado que decide isso, O Senado, né? que deu autonomia ao Banco Central, e é por isso que o Brasil melhorou muito, e nós tivemos até uma notícia de que a Standard & Poor's, que é uma agência de rating, está dizendo que o Brasil deve subir a sua a bola posição. Da vez, né? Agora, por que pode ter essa nota melhorada? Porque fez as reformas todas que estão aí, trabalhista, previdenciária, ao longo do tempo. As coisas não acontecem em 6 meses. Né? E esses fundamentos têm melhorado por conta dessas reformas e da autonomia do Banco Central. Então, aí do Banco Central, como é que a senhora vê o rumo da atual política monetária? Assim, como é que a senhora enxerga o cenário lá na frente? A senhora falou da agência aí, da Standard & Poor's, mas a gente tem aí uma situação que ela ainda vai e vem, né? Ela não está definida ainda, né? É porque a gente também tem memória curta. Nós, governos, seja o que está aí de plantão ou o outro que saiu, governos têm a tendência de gastar. Né? Tem essa tendência. E precisa, às vezes, gastar. Mas a gente tem que ter responsabilidade. Por quê? Porque o Brasil viveu um ciclo inflacionário pernicioso. Nós vimos o que aconteceu. Aquilo que eu disse no início aqui da nossa conversa. 2015, nós estávamos atolados numa recessão das piores da história do Brasil. Agora o Brasil vem melhorando e nós não podemos dar um passo atrás. O que nós não podemos é retrocesso. Talvez o Banco Central possa estar até sendo, eu não sou economista, um pouco conservador, mas eles têm fundamentos. E outra coisa,
não é o Campos Neto que vota sozinho, ele tem mais 8 conselheiros que fazem o voto do Banco Central. Então, e na próxima semana ainda tem aí o Conselho Monetário Nacional que vai Sim. sair aí com a decisão da meta da inflação. Exatamente. Então tem mais isso, né? Temos que esperar. Então você vê como as pessoas hoje estão pré-julgando e eu estou dizendo de novo, nós não podemos olhar o Banco Central, a autonomia é importante, porque ele é para isoladamente, né? É para o Estado brasileiro, não é para o governo que está aí, seja A ou B. Bom, ainda falando de economia, eu queria que a senhora explicasse para a gente o projeto do Executivo que está lá para ser discutido na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é o Marco das Garantias. Olha, esse é um projeto importantíssimo para a economia, para o setor produtivo. O que impacta aí para o cidadão? Impacta uma série de coisas, por exemplo, toda a parte de cartório, de taxas, de garantias em todos os mecanismos aí de financiamento, e isso vai facilitar e vai dar uma agilidade e vai colocar o Brasil no mesmo patamar do que já existe em outros países do mundo. Hoje é muito complicado. Eu vou falar do setor que eu conheço. Por exemplo, eu preciso pegar um financiamento agora do Plano Safra de investimento e que precisa dar uma garantia real. Às vezes o produtor ele precisa dar uma propriedade que vale 10 milhões para garantir 1 milhão. Então, isso você vai... Estou dando um dos exemplos. Certo. Você vai poder fracionar. A outra coisa é você ter que registrar todas as vezes, todo ano. Às vezes é o mesmo financiamento ou é uma prorrogação, você tem que ir lá registrar e pagar. É reduzir burocracia. É reduzir, simplificar, reduzir e diminuir custo, porque o custo do Brasil ainda é muito alto. A burocracia tem um custo altíssimo. Agora, um outro marco aí importante é o marco temporal, né? Polêmico marco. Cheio de marcos, né? Cheio de marcos e polêmico marco temporal. Como é que a senhora vislumbra esse cenário aí? Olha, esse é um assunto que há muito o Congresso devia ter decidido. Mas como nós não decidimos, aí as ações acabam caindo no Supremo Federal. Certo. Hoje nós temos lá em julgamento uma ação em Santa Catarina dificílima. O julgamento é dificílimo. Eu não queria estar na pele deles lá. Né? Por quê? Porque nós temos a Constituição, mas nós não tivemos a regulamentação do marco de 1988. Tivemos posteriormente, quando foi feito a reserva Serra do Sol. Né? E ali também não foi feito o voto vinculante. Né? Só foi colocado 88, 19 condicionantes, mas isso não teve repercussão geral. Se tivesse tido... Já estava definido, Já né? estava definido. Como não teve essa repercussão geral, hoje nós temos aí uma insegurança jurídica para todos os lados. E é claro que tem aí as ONGs, tem o próprio governo que tem que defender as duas partes. Então, no caso de Santa Catarina, olha a dificuldade. São pequenos agricultores que estão há muitos anos, eu não sei, mas há mais de 50, 60 anos, que têm o documento de boa-fé, a escritura da União, né? E hoje tem lá os índios reivindicando que aquilo era a terra deles. Mas eles não estavam lá em 88. Então, tem uma teoria contra o marco temporal ser estabelecido como a Constituição deixou entendido em 1988, e tem gente que acha que não, que tem que voltar ao passado aí, né? Então, temos um voto interessante do ministro Alexandre Moraes, que foi o último proferido, depois foi pedido vistas, em que ele acha um caminho do meio aí, e ele coloca uma coisa muito importante, que é o pagamento sobre a terra nua, que hoje não pode acontecer. É só das benfeitorias. Hoje é só das benfeitorias. E aí você imagina, aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos muitos casos. É a grande discussão aqui no Estado há décadas, né? E aí foi votado o 490, o PL, né? Foi votado na Câmara, depois de muito tempo, né? Parado. Foi votado por ampla maioria e agora está no Senado, mas nós temos dificuldades, tá? No Senado, nós estamos trabalhando isso para que a gente possa avançar. Vai passar por 2 comissões, vai passar pela comissão foi decidido isso ontem pela manhã, no Colégio de Líderes,
vai passar pela Comissão de Agricultura e a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, né? E depois deve ir a plenário. Mas nós precisamos ainda... o Senado é um pouco mais distante das causas rurais, das causas... Ele é muito ligado... A senhora está sentindo isso, a diferença, pele, né? Na pele de como foi atuar dentro da Câmara e agora dentro do Senado. Eu sou a coordenadora política da Frente Parlamentar da Agricultura no Senado. Sim. E é muito mais difícil, eu posso lhe dizer que é bem mais difícil do que na Câmara dos Deputados. Qual é a grande dificuldade? Isso, os senadores não são muito ligados a esse tema do agro. Agora, como o agro é quem tem puxado a economia, é quem tem feito a diferença. Eles estão buscando informação. Então, agora eles começaram, isso foi muito bom. Agora todo mundo, né, às vezes bate no agro, mas sabe a importância dele, que antes não nos davam essa importância. Antes da gente entrar na questão política, que vai ser o nosso próximo tema, eu queria fechar aí com a questão da reforma agrária, porque a senhora teve há poucos dias aí a sua terra quase invadida, né? Essa situação aqui no estado hoje está, em termos, sob controle, mas é uma bomba relógio. Eu acho que o grande problema, Lígia, é que o governo não deixa muito claro, ou deixou claro, não sei, a posição dele em relação ao MST. O MST é um movimento, todo movimento social é legítimo, desde que não vandalize, não faça invasão, enfim, que cumpra, que esteja aí na ordem, né, na ordem da legalidade. Né? Eu acho que reclamar, pedir direitos, é para isso que existem os movimentos. Mas eu acho que a bagunça, a anarquia, a invasão, isso é inadmissível. E o governador Eduardo Riedel tem colocado isso com muita firmeza, né? E feito, né? E agido. Esse pessoal que tentou invadir a sua área, a senhora acompanha de onde eles vieram, quem são? A senhora chegou a conversar com esse pessoal? Não, eu não conversei com esse pessoal, até porque não estava aqui na época, né? Mas eu sei que é um grupo dissidente de um outro movimento, não é MST, parece que é Liga Campesina, e eles são ali de perto de Sidrolândia. É um grupo dissidente, eu conheço o seu nome, até conheço alguns, porque conversei aí já no passado, quando secretária, enfim, eu os conheço, e acho que eles estão equivocados. Eu acho que eles tinham que estar junto do INCRA, né, discutindo a possibilidade, e esse governo tem tudo a ver, porque esse governo é um governo pró-reforma agrária. Então, eu acho que sentar no INCRA, discutir, me coloco até à disposição para ir com eles ao ministro Paulo Teixeira, né? Para que a gente possa achar caminhos. Eu acho que o direito à terra está aí, a lei está aí, mas não com invasão, com bagunça, com violência. Eu acho que esse tipo, aliás, acho que eles inviabilizarão o movimento de reforma agrária se continuarem com essa violência no campo. Hoje a população não aceita mais esse tipo de coisa. A senhora chegou a comentar aqui um pouquinho antes de entrar que parece que eles invadiram uma área que já estava aí dentro da reforma agrária, é isso? Ontem houve uma invasão num lote, num assentamento aqui em Terenos, que já é dentro de um assentamento legalizado, né? E aí tem lá toda uma discussão, entraram, a polícia teve que ir, enfim. Então, eu acho que esse tipo de coisa não leva a lugar nenhum. Muito bem. Fechando essa etapa da nossa entrevista, nós vamos partir um pouco para a política aqui. A Prefeitura de Campo Grande. A senhora conseguiu trazer aí a atual prefeita Adriane Lopes para o seu partido e ela pretende disputar aí o cargo na próxima eleição, pelo menos é o que tem se falado. Como é que fica o apoio do governo do estado nesse pleito? A senhora que tem caminhado junto com o PSDB, já que o PSDB também pretende ter candidatura própria aqui na capital. Bom, eu sou presidente do PP, não do PSDB. Presidente do PSDB é o ex-governador Reinaldo Azambuja. A prefeita, desde o ano passado, quando o partido dela fez uma fusão, ela saiu do partido e
a gente vinha conversando uma possibilidade dela vir para o PP. Eu acho que é legítimo quem está no cargo e tem direito à reeleição, pleitear a reeleição. Eu acho que é natural, não vejo aí nada muito diferente do que acontece em todas as eleições municipais. Quem é prefeito, né, pleitear. A prefeita chegou no meio, ela era vice, chegou quando houve a renúncia do prefeito, sim. Ela chegou, ela está tendo aí que se encontrar dentro dessa administração e fazer o melhor. O que é que hoje a gente tem conversado? Não estamos falando, a eleição está longe ainda. Ah, mas está todo mundo já tratando desse Eu tempo. sei disso, mas as pessoas... Eu sei que é para ser tratado, mas eu acho que nós não estamos ainda na disputa. A prefeita tem que... Ela está tentando entregar para Campo Grande, para os campograndenses, né? Nós saímos agora de uma época super chuvosa, de inundação, de problema, ela tem que arrumar os buracos e ela está tentando fazer. A senhora considera que ela recebeu aí uma herança maldita na prefeitura? Não sei se foi herança maldita, mas ela recebeu a prefeitura com dificuldades. Eu vou te dizer que não tem sido fácil. Eu tenho acompanhado há pouco tempo, mais de perto, e não tem sido fácil. A senhora tem aconselhado em alguns momentos? Eu tenho conversado com ela mesmo porque ela vai a Brasília, tem convênios, né? Ela tem ido... Anteontem ela esteve em Brasília, nós conversamos muito, e é claro que quando ela veio para o PP, ela veio para o PP não só para ir para o PP, mas ela veio para o PP para que o PP também pudesse ajudá-la. E eu estou... junto com o meu gabinete lá, tentando ajudar no que é possível, né? E a prefeita, ela tem trabalhado muito, eu estou impressionada. A prefeita me impressionou positivamente. Ela é aplicada, dedicada e tem trabalhado muito. Essa mulher acorda às 6 horas da manhã, ela está na rua aí trabalhando e tentando, né, fazer a gestão caminhar positivamente. A senhora chegou a fazer aí algum acordo com a senhora citou aí o Azambuja, o ex-governador Reinaldo Azambuja, pelo PSDB, para evitar aí perder prefeitos do seu partido? Teve esse acordo aí? Não é um acordo, é uma conversa. E a política, ela é feita de diálogos, né? Quem na política não conversa, né, fica isolado. E eu conversei... Um acordo de cavalheiros, vamos dizer. Um acordo de cavalheiros, mas a gente tem, nós caminhamos juntos na eleição municipal passada, né, caminhamos juntos, muito juntos agora no governo e na minha eleição, né, eu agradeço, tive apoio do PSDB, dos prefeitos, eles têm a maioria dos prefeitos do estado do Mato Grosso do Sul, e aí eu não acho que é saudável eu tirar prefeito deles nem ele de mim. Agora, o prefeito que não está feliz ou que tem algum problema local, né, para sua reeleição, é natural e a lei permite, ele pode sair e ir para o partido que ele achar melhor, para o melhor acordo que ele tiver no seu município. Onde nós pudermos caminhar juntos, nós vamos caminhar. Agora, isso não quer dizer que é um acordo fechado no estado inteiro. Então, Campo Grande, se a prefeita for disputar a eleição, e eu acho que vai, né? Ela terá o apoio integral do nosso partido para essa disputa, né? Se o PSDB vai ter o candidato que está dizendo que tem, já colocou o nome... Serão opositores. Seremos opositores. E isso é o bom da política. Sim, e no interior do estado, vocês vão tentar se unir em alguns momentos? Nós temos muitos municípios em que o PSDB tem a cabeça e nós temos vice. Isso. Muitos lugares nós temos a cabeça e eles podem vir a dar o vice. Então, isso está sendo uma construção. E não só com o PSDB. Tem alguns lugares que nós estamos com o PMDB, em menos locais, mas nós temos também... o MDB, inclusive, está tentando aí, de novo, fazer uma base, se colocar como um grande partido, porque ele perdeu espaço. Exatamente. Né? A senhora tem sido aí, nos bastidores, ventilada como quem está aí num caminho de dominar a política sul-mato-grossense. A senhora já ouviu essa expressão? Qual é aí o seu projeto político? A senhora pretende, por exemplo, ser governadora do estado? De jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que ter algumas coisas muito claras. É claro que eu quero que o Eduardo Riedel
né? Faça um ótimo governo, porque eu apostei nisso, eu o conheço há muitos anos, sei a sua capacidade técnica. É que eu estou falando de futuro. Não, a senhora eu ainda sei. é senadora, tem um mandato pela frente, não, sim. mas lá na frente... Não, lá na frente eu já vou estar tão velhinha que não vou mais estar na política. Né? Nesta eleição, eu acho que teria sido, se eu quisesse ter sido governador, era a eleição de eu disputar o governo. Mas eu não quis. Né? Eu acho que nós precisamos primeiro de jovens lideranças, a gente tem que formar líderes jovens no Brasil. Né? Nós temos aí, ontem até nós falávamos isso dos cabeça branca, e eu estou nesse time, aí tem os cabeça... os grisalhos aí, né? E depois tem os cabeça preta, os jovens que estão chegando. E a gente tem que dar lugar. Olha só o que tem acontecido na política nacional. Aliás, não é no Brasil, hein? É no mundo. Mas o brasileiro ainda, ele é conservador, né? Não, ele é conservador, mas se a gente não estimular essa geração... A gente viu isso aqui na votação para a Assembleia, né? A gente viu pouca renovação. Então, né? Nós precisamos de renovação. Então, eu não tenho... eu agora estou criando um instituto em São Paulo. Como chama? Vetor. Qual vai ser a proposta? A proposta é estudar e debater grandes temas para o Brasil, né? O mundo está andando muito rápido. Eu vou te dar um exemplo aqui. Inteligência artificial. Uhum. Ela já começou, ela já existe, ela está aí, mas os próximos 5 anos serão avassaladores, para o bem e para o mal. E será que nós estamos preparados? Então, nós temos que pegar todas as cabeças, né, capacitadas nisso e discutir. Nós temos que ter regulação, legislação. O Senado já está aí efetivamente nesse tema para poder agir rápido. Pouco. A senhora acha que o Senado está perdendo tempo nisso? Porque a tecnologia está muito rápida. Não é que né? Perdendo tempo, é que lá as discussões acontecem e aí vem muito de afogadilho. Então, por que esse instituto? Para que a gente discuta e amadureça o tema e ele chegue, pode ir para o Congresso, para a Câmara e para o Senado, ele já mais amadurecido e com mais norte, em vez de ficar na mão só daquele último momento de grandes lobbies. Porque isso acontece, nós não vamos aqui fingir que não existe. Então, eu estou falando lobby do bem. Sim, né? Entendi. Então, aí chega lá as grandes corporações e acabam influenciando e, às vezes, a gente não faz a melhor política que se poderia, a melhor legislação que se poderia fazer. Então, o Instituto é para isso, é para a gente fazer grandes discussões. Nós já vamos vai poder contribuir aí com esse Instituto? Quem quiser, né? A gente vai chamar e vai ser muito dinâmico. Vai ser uma base para o seu mandato, é isso? Do Senado? Exatamente. Uhum. Muito bem. Eu conversei aqui com a senadora Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura e líder do PP no Senado. Agradeço demais essa participação aqui no nosso jornal, viu? Faz dias que eu estava querendo conversar contigo, bater um papo. Muito obrigado, eu agradeço aí a todos e quero aqui deixar um bom dia muito especial, um ótimo final de semana para todos os seus ouvintes. Hoje sextou. E dizer que eu também sou sua admiradora, viu? Opa, olha só, ganhei a sexta aqui, então muito obrigada, viu?